Bom, vamos continuar agora a resolver as questões de uma prova que foi aplicada na Universidade Unopar. Essa prova foi aplicada no dia 12 de 8 de 2017 e ela foi aplicada para os alunos 100% online. Nós já vimos no primeiro vídeo as questões de 1 a 5 e agora vamos resolver as questões de 6 a 10. Questão número 6. A empresa Adrigirl, do ramo de cosméticos, possui uma nota promissória cujo valor nominal é de R$ 2.000, que foi resgatada 2 meses antes do vencimento, a taxa de 30% ao ano. Qual é o desconto comercial que a empresa recebeu ao resgatar esta nota promissória? Bom, houve um desconto aqui, né? Essa nota promissória foi resgatada 2 meses antes do vencimento. Então, logicamente, vai haver um desconto. Você vai pagar menos. Para resolver isso aí, primeiro nós vemos ali na questão, nós temos o valor nominal R$ 2.000 e que foi resgatado 2 meses, só que a taxa ela está ao ano. Então nós temos que passar esse 30% para mês. Então se a taxa é de 30% ao ano, nós temos que 30 que divide 12, nós temos o quê? Quantos meses temos no ano? Temos 12. Nós teremos o quê? Se para o ano nós temos 30%, para um mês nós vamos ter 2,5%. Mas nós não podemos trabalhar com 2,5%. Nós vamos fazer o quê? Passar esse número, esse percentual, para um decimal, dividindo 2,5 por 100, e aí nós vamos achar 0,025% ao mês. O N nós já temos dois meses, né? O valor nominal é de 2.000, que é o valor da nota, e nós queremos saber o desconto. E agora simplesmente é aplicar a fórmula. Desconto é igual a N, que é o valor nominal, né? R$ 2.000, vezes o I, que é a taxa, 0,025, vezes 2, que é o número de períodos, que é o número de meses que a nota promissória foi resgatada. 2.000 vezes 0,025 vezes 2 vai dar um desconto no valor de R$ 100, ou seja, alternativa A. Agora vamos resolver a sétima questão. Carlos, passando em frente a uma financeira, leu o seguinte: faça seu investimento conosco. Temos a melhor taxa de juros e melhores condições para investir o seu capital. Rapidamente ele entrou e se deparou com a seguinte situação: para fazer o investimento hoje, a taxa simples será de 4% ao trimestre, tendo em vista obter R$ 16.000 ao final de 2 anos. E aí a questão trouxe o seguinte, importante. Lembrando que ao trimestre significa ao trimestre, AT significa ao trimestre. Logo, um trimestre corresponde a 3 meses, o que pode-se dizer que 2 anos possui 24 meses ou 8 trimestres. E aí a questão pergunta: qual o valor aproximado que Carlos deve aplicar hoje? Para a gente responder essa questão, gente, nós temos o que? A fórmula do montante de juros simples, porque a questão estava falando sobre juros simples. Montante é igual a capital vezes 1 mais I vezes N. Qual é o montante que a questão nos trouxe? Vamos lá na sétima questão. O montante é de R$ 16.000, que é o que o que iria receber ao final, né? R$ 16.000 seria ao final de 2 anos. Então, o montante de R$ 16.000 é igual a capital vezes 1 mais. Qual é a taxa? 0,04 ao trimestre. Vezes 8. Por que 8, gente? A questão disse aqui, Carlos, passando em frente a uma financeira, leu o seguinte: faça o investimento conosco. Temos a melhor taxa de juros e melhores condições. Para fazer o investimento hoje, a taxa simples será de 4% ao trimestre. Só que nós temos 2 anos. E aí a própria questão disse o seguinte: que um trimestre corresponde a 3 meses, o que pode-se dizer que 2 anos possui 24 meses ou 8 trimestres. Então, se nós temos uma taxa ao trimestre, nós temos que fazer a correspondência dela para o quê? Para anos.
E quantos trimestres nós temos em 2 anos? Nós temos 8 trimestres. Então, por isso que nós colocamos aqui vezes 8. 16.000 é igual a capital vezes 1 mais 0,32, que é 0,04 vezes 8. 16.000 é igual a capital vezes 1,32. Capital é igual a 16.000 que divide 1,32. O capital vai ser 12.121. Então, nós temos aqui a alternativa correta, que é a letra E, 12.121. Na questão número 8, fala o seguinte: Antônia é funcionário do Banco Money S.A. e deseja saber o valor atual de uma série de 12 prestações mensais iguais e consecutivas de R$ 150 capitalizadas a uma taxa de 5% ao mês, sem entrada. A cidade alternativa que apresenta o valor atual da série em questão mais próximo é encontrado por Antônio. Aí nós temos uma fórmula, gente, que nós temos que achar o valor atual ou o valor presente é igual a parcela, que é o parcelamento, né, vezes 1 menos 1 mais i elevado ao n dividido pela taxa. O valor presente é o que nós queremos descobrir, é igual a 150. Por que 150? Porque nós vamos pagar o quê? Parcelas de R$ 150. A questão trouxe R$ 150. Vezes 1 menos quem? 1 mais 0,05, que é a taxa que está ao mês, elevado a n, dividido por i, que é a taxa. O valor presente é igual a 150 vezes 1 menos 1 mais 0,05 vai dar 1,5 elevado a menos 12. Por que 12? Nós temos uma série de 12 prestações, dividido por i. O valor presente é igual a 150 vezes 1 menos... Quanto que é 1,05 elevado a menos 12? 0,556837, que divide a taxa, que é 0,05. O valor presente é igual a 150 vezes 1 menos 0,556837, que vai dar 0,443163, dividido por quanto? Pela taxa, 0,05. O valor presente é igual a 150 vezes 8,86 e 326, que é o que? 0,443163 dividido por 0,05. O valor presente, ou valor atual, é igual a 1.330, ou seja, a alternativa letra E. Nona questão. A empresa Easy Empréstimos Limitada negocia financiamentos a uma taxa nominal de 20% ao ano. A taxa de juros efetiva anual desse financiamento, se os juros são captados semestralmente, Nós vimos nas nossas aulas que a taxa efetiva e a taxa nominal, nós temos que ter uma fórmula específica para calcular a taxa efetiva. A taxa nominal é uma taxa como se fosse falsa. Por quê? Porque você tem uma taxa ao ano, e só que os juros é capitalizado o quê? Em outro patamar, outro parâmetro. Ou seja, a taxa de juro ela foi capitalizada ao semestre. Então, nós vamos aplicar uma fórmula que é o juro efetivo é igual a 1 mais o D dividido por N elevado a F menos 1. A taxa efetiva é igual a 1 mais... O que é o D, gente? É a taxa nominal, 0,2. Por quê? Porque a taxa nominal está em 20%. 20 divide 100 vai dar 0,2. Que divide 6. O que é o 6, gente? É o que? É o N. O N seria o que? O período que eu quero. Não quero semestre. Então, se eu estou falando de semestre, eu estou falando de 6 meses. Então, eu estou falando do número 6. Elevado a 6, que seria o que? O índice que eu vou equivaler, que é o semestre. Também nós vamos elevar a 6. Menos 1. O índice equivalente à taxa equivalente, nós vamos achar o quê? 1 mais 0,033, que é a soma de 1 mais 0,2, dividido por 6.
Ou seja, 0,2 que divide 6 vai dar 0,033 elevado a 6 menos 1. Taxa de juros efetiva é igual a 1,33, que é a soma de 1 mais 0,33, elevado a 6 menos 1. A taxa de juros efetiva vai ser 1,2150, que é 1,033 elevado a 6, menos 1, que é igual a 0,2150, ou 21,5%. Ou seja, gente, o que mais se aproxima aqui seria 21%. Alternativa letra C. 10ª questão. A 10ª questão, a tabela a seguir representa a distribuição de frequências dos salários de um grupo de 50 empregados de uma empresa num certo mês. E aí traz a classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. E traz os salários de 1.000 a 2.000, de 2.000 a 3.000, na classe 3 de 3.000 a 4.000, e trouxe também o número de empregados nessa classe. O salário médio desses empregados nesse mês foi de... E aí trouxe algumas alternativas. A questão é simples. Nós vamos pegar na classe 1, nós vamos somar, nós vamos fazer uma média aritmética. Nós vamos pegar R$ 1.000, que é a faixa inicial de salário, mais a faixa final do salário, que é 2.000, e dividir por 2, porque nós temos o quê? 2 índices, igual a 1.500, ou seja, a média para a classe 1 foi de 1.500. A média para a classe 2 é 2.000 mais 3.000, dividido por 2, deu 2.500. A classe 3, nós temos 3.000 mais 4.000, que divide 2, que deu 3.500. E a classe 4, 4.000 mais 5.000, que divide 2, que deu 4.500. E agora nós vamos calcular o quê? A média multiplicando pelo número de empregados. E nós vamos dividir pelo somatório total do número de funcionários. Então nós pegamos 1.500, que é a média da classe 1, vezes 20 empregados que nós temos na classe 1, mais 2.500, que é a média que nós encontramos na classe 2, vezes 18 empregados. Nós vamos pegar a classe 3, que é 3.500 vezes 9 empregados. E a média da classe 4, que deu 4.500 vezes 3 empregados. Dividido por quem? Pela soma de todos os funcionários. 20 mais 18 mais 9 mais 3. Efetuando o cálculo, nós vamos chegar a 120.000, que é a multiplicação mais a soma de tudo isso aqui, dividido por 50, que é a soma do número de funcionários. E aí nós vamos ter um total de 2.400. Portanto, gente, a média salarial dessas 4 classes aqui foi de 2.400. Alternativa letra E.